Vendedores migram para os Emirados Árabes Unidos para vender drones navais. O foco militar dos Emirados Árabes Unidos na autonomia se traduziu em investimentos crescentes em ativos navais e os tornou um participante cada vez mais atraente para fabricantes estrangeiros de veículos submarinos. A ênfase em sistemas marítimos não tripulados é para suprir a escassez de mão de obra e lacunas de capacidade, já que o braço naval do país do Golfo é sua menor força, com cerca de 3.000 militares ativos. Abu Dhabi adotou uma abordagem mista para esse fim, impulsionando capacidades nativas e fazendo parcerias com empresas internacionais. As feiras de defesa IDEX e nave DEX aqui viram as estreias de várias embarcações de superfície não tripuladas. Entre eles estava o WAM-V, fabricado pela empresa americana Ocean Power Technology, que comercializa a plataforma como a picape do mundo USV, o veículo disponível comercialmente, anteriormente implantado para a Marinha dos Estados Unidos no Bahrein como parte da Força Tarefa 59, foi mostrado em uma configuração de 22 pés. Seu sucesso se deve à sua alta utilidade e versatilidade. Você pode implantar qualquer coisa, desde um sonar subaquático para a guerra anti-submarina ou detecção de minas, até nós de comunicação e um drone subaquático aéreo, como os fornecidos por nosso parceiro americano Red Cat, diz Philip Stratman, diretor executivo da OPT. A empresa anunciou no ano passado que estava expandindo sua presença no estado do Golfo por meio de uma parceria com o distribuidor local Reman International Group para sistema de defesa. Ao discutir a decisão de aumentar as atividades da empresa, Keith Stratman destacou o significativo interesse do mercado pelos Emirados Árabes Unidos. Considerando também a quantidade de água costeira, o grande número de instalações offshore de petróleo e gás e a tensa situação de segurança, esta é uma ótima região para expandirmos. Temos um veículo demonstrando ativamente nossas capacidades, uma boia a caminho de um cliente de segurança, uma assinatura de um acordo de agência para o Kuwait e discussões em andamento com as forças dos Emirados Árabes Unidos, disse Stratman. Outra plataforma apresentada pela primeira vez no evento foi o interceptador opcionalmente tripulado DV-10, feito nos Emirados Árabes Unidos. A embarcação de 10,2 metros foi desenvolvida em conjunto pela Abu Dhabi Shipbuilding, AI Technology Innovation Institute e EDG. Ela pode ser equipada com uma estação remota de armas de diferentes calibres, incluindo 5,56 mm, 7,62 ou 12,7 mm e possui capacidade de enxame. Outras parcerias anunciadas durante a feira incluíram um acordo assinado entre a Acer Marine, sediada em Abu Dhabi, e a AST Engineering, para promover uma cooperação mais estreita em drones. As empresas dos Emirados também se voltaram para seus aliados regionais para garantir contratos. Em janeiro, a AEC Marine anunciou que assinou um acordo com a Advance Electronics Company da Arábia Saudita para fornecer drones para o reino. Colete à prova de balas russo, Obereg ganha nova placa que aguenta disparo de fuzil de assalto. A corporação estatal russa Rostec equipou o colete à prova de balas de assalto Obereg com a placa de cerâmica que resistiu ao impacto de um fuzil de assalto, relatou a empresa em seu canal no Telegram. O modernizado Obereg recebeu uma nova placa de cerâmica de classe de proteção BR5 que garante a proteção contra o disparo de um fuzil de calibre de 7,62 mm. Os testes demonstraram a alta resistência do produto. A placa resistiu a mais de 20 tiros de um fuzil de assalto de padrão Dalton de calibre 223. Essas armas são usadas por combatentes do exército ucraniano. Não foi registrado um único caso de penetração da placa, detalhe comunicado. A corporação enfatizou que a nova placa pesa menos do que os modelos anteriores. Durante os testes, 20 balas automáticas destruíram a cerâmica, mas não houve uma única penetração. A placa também não foi penetrada por balas perfurantes de calibre 308 7,62 por 51 mm. Revista militar reconhece vantagem do caça Su-57 sobre o F-35 dos Estados Unidos. O caça russo de quinta geração Su-57 tem vantagem sobre seu concorrente norte-americano F-35 em termos de velocidade e custo, avança o jornal The International em trecho. A velocidade máxima do Su-57 é de Mach 2, cerca de 2.550 km por hora.
o que é significativamente mais do que a do F-35. Ainda assim, um avião russo certamente não é tão furtivo quanto seu homólogo americano, diz o artigo. No entanto, a mídia também observa que a aeronave de quinta geração supera seu concorrente em custo. A plataforma americana é uma das mais caras do mercado. Seu custo está entre 80 e 110 milhões por unidade. Por outro lado, o valor do Su-57 é estimado em cerca de 35 a 40 milhões. Aponta o jornal. Anteriormente, a revista militar Washington Magazine reconheceu a alta eficácia do Su-57, observando que os referidos caças são capazes de operar em áreas com concentração significativa de meios de defesa aérea na Ucrânia. O Su-57 carrega mísseis de curto, médio e longo alcance, enquanto o F-35 carrega apenas mísseis de curto e médio alcance. Isso dá ao caça russo de quinta geração uma vantagem questionável no combate aéreo a grandes distâncias. Agrupamento russo Zapad melhora a posição tática. Tropas ucranianas perdem mais de 200 militares. As unidades do agrupamento de tropas russas 300 melhoraram sua posição na linha do fronte, tendo o exército de Kiev perdido mais de 325 soldados, 2 tanques, incluindo um Leopard e 2 blindados de combate, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta quarta-feira, 26 de 2 de 2025. A aviação e a artilharia da Rússia atingirá a infraestrutura de aeródromos militares, armazéns de veículos aéreos não tripulados, bem como concentrações de pessoal e equipamento militar da Ucrânia em 139 áreas. Por sua vez, o agrupamento Zapad Oeste atingiu militares e equipamentos de 5 brigadas ucranianas em várias áreas da região de Kharkov, tendo o adversário perdido mais de 200 efetivos, 2 peças de artilharia de campanha, 2 estações de guerra eletrônica, Zakhrist, AF, Enclave, e bem como um depósito de munições. A defesa antiaérea russa derrubou 5 bombas aéreas guiadas Hammer, 19 projéteis do sistema de lançamento multifoguete RM-70 Vampire e 185 drones de asa fixa. As unidades do agrupamento de tropas russas Yung e Sul no último dia tomaram linhas e posições mais vantajosas. As tropas ucranianas perderam até 185 soldados. Um sistema antimíssil Estrela 10 e 3 unidades de artilharia de campanha, segundo a entidade militar russa. As unidades do agrupamento Vostok Leste continuaram avançando na profundidade das defesas do exército ucraniano. As baixas do adversário neste setor foram de até 175 combatentes, depois de munições e vários equipamentos militares. A entidade militar relatou ainda que as tropas russas libertaram os povoados de Orlovka, Pogrebki, na região russa de Kursk. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu os seguintes equipamentos do adversário: 656 aviões, 283 helicópteros, 44.616 veículos aéreos não tripulados, 597 sistemas de mísseis antiaéreos, 21.742 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.522 lançadores multifoguetes, 22.042 peças de artilharia de campanha e morteiros, 32.121 veículos militares especiais. Militar russa revela escassez catastrófica de unidades de artilharia do exército ucraniano. As tropas ucranianas têm escassez catastrófica de armas de artilharia porque os soldados russos as deixaram inoperáveis quase na totalidade. Diz o comandante do sistema de lançamento multifoguetes Uragan, no agrupamento russo Zapad, com o codinome Klein. Eles têm dificuldades com a artilharia porque a destruímos há muito tempo, então eles recorrem aos seus pássaros drones que outros países lhe dão. E nós, com nossa artilharia, acabamos com eles, mais poderosamente os expulsamos de nosso território, diz Klein, informa o Ministério da Defesa da Rússia. Ele esclareceu que, na maioria das vezes, os artilheiros russos trabalham em áreas de concentração de tropas ucranianas e participam de luta contra a bateria. Klein disse que os combatentes agora rápidos e com precisão eliminaram uma peça de artilharia do exército ucraniano. A destruição do alvo foi confirmada por drones de reconhecimento que realizam controle objetivo. O mais importante, apoiamos a nossa infantaria que está avançando, mantemos os dedos cruzados por eles, lhe ajudamos com tudo, apontamos com precisão, atiramos rápido. Por isso mantemos os dedos cruzados por nossos rapazes, esperamos mais avanço disso militar. Chefe de empresa militar privada revela como o exército russo mudou após o início da operação militar. A capacidade de combate e a eficácia do exército russo aumentaram consideravelmente desde o início da operação militar especial na Ucrânia, disse Eric Prince, fundador da maior empresa militar privada dos Estados Unidos, a Blackwater, em entrevista ao canal Hillsdale College no YouTube.
O exército russo está agora muito melhor e mais letal do que quando eles começaram a operação militar especial, disse ele. O chefe da empresa militar privada dos Estados Unidos também chamou de idiotas os políticos que constantemente falam sobre a destruição do exército russo e a redução de sua capacidade de combate, enfatizando que a vantagem numérica permite expandir as possibilidades no campo de batalha. A Rússia tem muito mais homens e muito mais munições. A indústria de defesa da Europa Ocidental e nos Estados Unidos está muito menos desenvolvida e enfrenta altos custos de produção, limitando sua eficiência. Acho que isso deveria ser um sinal de alerta para a América, disse Prince. Na classificação anual de potência militar da Global Power, publicada em janeiro, a Rússia ficou em segundo lugar atrás dos Estados Unidos. Lucro do BNDES cresce 20,5%. O impacto no crédito da economia de 276,5 bilhões é o maior da história. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou nesta terça-feira, 25 de 2 de 2025, que lucrou 24,4 bilhões em 2024, 20,5% a mais que em 2023, e fez a maior injeção de crédito na economia do país da história da instituição de 276,5 bilhões. Também foi um ano em que o BNDES alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, o valor de 584,8 bilhões. A inadimplência do banco também se manteve a menor do sistema financeiro nacional, com índice de 0,001%. É um recorde histórico e um aumento de 81% em relação a 2022. Foi um trabalho extraordinário o esforço que o banco fez para poder chegar a este resultado, afirmou o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, na divulgação do balanço. Dos 276,5 bilhões injetados, 212,6 bilhões foram de aprovação de financiamentos e 63,9 bilhões do Fundo Garantidor para Investimentos, que consiste em garantias para empresas de menor porte conseguirem empréstimos em bancos. A aprovação de crédito cresceu 22% em relação a 2023. O banco também divulgou que os desembolsos de dinheiro liberado totalizaram 133,7 bilhões, alta de 17% em comparação a 2023. Mercadante destacou que muitas operações aprovadas nos últimos anos foram para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo que corroboram para a meta de 2% do produto interno bruto em aprovações do BNDES em 2026. Você não desembolsa na hora que você aprova, você libera parte disso em tranches ao longo do projeto. Então, por exemplo, uma estrada, se você passar na rodovia Presidente Dutra, você vai ver a obra da serra, essa tranche está liberada, mas depois vem o outro pedaço. A gente vai acompanhando a obra e fazendo as liberações de forma faseada. Com isso, nós esperamos atingir 2% do PIB de aprovações até 2026 e 1,5% do PIB de desembolso até 2026. Hoje está em 1,8% de aprovações e 1,1% de desembolso, explicou ele. A instituição informou ainda que pela primeira vez desde 2018 o crédito para a indústria superou os valores para o agro. Houve aumento de 132% nas aprovações para a indústria, frente a 2022, e de 92% na agropecuária. Na comparação com o mesmo ano, fora a alta de 83% em comércio e serviços também em relação a 2022. A próxima crise do Pentágono, Rússia e China trocam segredos militares? Pergunta. Talvez compreensivelmente, a crescente parceria técnico-militar entre Moscou e Pequim esteja causando ansiedade em Washington. Com a Rússia cada vez mais isolada pelas sanções ocidentais, a República Popular da China de olho em oportunidades para acelerar sua modernização militar. A ideia de dois grandes rivais dos Estados Unidos compartilhando tecnologias militares avançadas está fadada a desencadear certas ansiedades no círculo de política externa americana. Mas quão perigosas são essas trocas de tecnologia na realidade? Pergunta. Rússia e China, uma parceria de defesa está se formando? Pergunta. Estamos testemunhando a manifestação tecnológica de um novo bloco anti-americano em uma nova era de competição de grande poder. Ou há menos aqui do que aparenta? Pergunta. A resposta não. Surpreendentemente, para aqueles que nos mergulhamos na tradição realista das relações internacionais, é mais complicado do que parece à primeira vista.
alguns riscos estratégicos aqui, mas há mais do que uma pitada de pânico moral no ar quando se trata dessa questão. O caminho prudente a seguir é permanecer focado nas realidades dessa situação e, com base nisso, tomar medidas prudentes à medida que permitirão a Washington administrar um desafio estratégico real sem cair nas tentações da reação exagerada. Tentações que podem realmente empurrar a Rússia e a China para uma parceria estratégica ainda mais próxima. Vamos começar com algumas realidades básicas. Não há dúvida de que a Rússia e a China têm cooperado mais estreitamente nos últimos anos, impulsionadas principalmente pela dinâmica da competição entre grandes potências, pelo desejo compartilhado de minar a ordem internacional residual centrado nos Estados Unidos, baseado em regras. O Kremlin é desesperado tanto para perseguir esse objetivo estratégico mais amplo, quanto para sustentar seu esforço de guerra na Ucrânia. Está se voltando para Pequim em busca de drones, semicondutores e outras tecnologias de uso duplo. Da mesma forma, comprometida em desafiar a ordem internacional existente, a China gostaria de explorar as vantagens estratégicas associadas a um relacionamento militar e militar tecnológico mais próximo com a Rússia. O resultado pergunta uma série de trocas que levantaram as iras de autoridades ocidentais, especialmente americanas, estrangeiras e de política de defesa. Considere os seguintes exemplos. Primeiro, a China teria disponibilizado drones CH-4 para a Rússia. Essas armas, comparáveis ao MK-9 Reaper americano, darão aos militares russos capacidades aprimораdas de vigilância e ataque no campo de batalha. Esse sistema pode ser consequente no campo de batalha ucraniano, melhorando a capacidade da Rússia de engajar forças ucranianas com uma precisão até então desconhecida. Segundo, na direção inversa, Moscou teria fornecido à China a tecnologia do motor russo RD-93, que impulsiona aviões de guerra avançados como o JF-17. Essa tecnologia aumentará as capacidades da aviação militar da China, ajudando a realizar suas metas de modernização da Força Aérea cada vez mais ambiciosas. Finalmente, a China aspira a obter acesso à tecnologia de propulsão de submarinos nucleares russos. Se isso acontecer, aceleraria muito a ambição estratégica de Pequim de expandir e aprimorar sua frota submarina, consequentemente melhorando sua capacidade de projetar poder em teatros estratégicos ao redor do globo. Esses casos demonstram que há motivos reais para preocupação em Washington e outras capitais ocidentais. No entanto, essa troca de tecnologias sinalizam uma mudança tectônica iminente no equilíbrio global de poder, pergunta. Visto por uma lente realista e realista, provavelmente não. Apesar dessas trocas de tecnologia militar e pronunciamentos de parceria sem limites entre as duas potências, a Rússia e a China ainda não confiam uma na outra o suficiente para compartilhar suas tecnologias mais sensíveis. Talvez isso seja um legado da divisão sino-soviética, reflita uma animosidade histórica mais prolongada. Ainda assim, seja qual for o motivo, Moscou há muito tempo tem receio de compartilhar suas tecnologias militares mais valiosas com a China. De sua parte, Pequim está fazendo rápido progresso no setor de tecnologia de defesa e não permanecerá dependente das generosidades estratégicas de seu parceiro russo por muito mais tempo. E então há o fato de que, embora Moscou e Pequim compartilhem alguns objetivos estratégicos, eles nem sempre estão cantando a mesma partitura geopolítica. A China está fortemente focada em avançar seus objetivos regionais, especialmente em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional. A Rússia, por outro lado, continua a ser como um laser em seu foco na Europa e sua antiga esfera de influência soviética, mesmo enquanto mantém a pretensão de ser uma potência global. Exercícios militares conjuntos e trocas de tecnologia sugerem cooperação pragmática nas margens, mas não uma visão estratégica central unificada. Significativamente, nem Moscou nem Pequim demonstraram disposição para concordar com compromissos de defesa mútuos entre si. A ideia de que a Rússia e a China constituem um eixo firmemente unificado em sua resistência ao Ocidente continua sendo mais uma ilusão alimentada pela ansiedade do que um fato empiricamente fundamentado. No entanto, a cooperação seletiva entre as duas potências pode mudar o cenário geopolítico.
Uma capacidade aprimorada de drones russos pode dar a eles uma certa vantagem no campo de batalha da Ucrânia. Capacidades aprimoradas de propulsão submarina pode aumentar o alcance operacional da Marinha da China, tornando mais difícil para a Marinha dos Estados Unidos operar decisivamente em áreas críticas para os interesses econômicos e de segurança dos Estados Unidos, seus aliados e parceiros regionais. Mesmo esses desenvolvimentos, no entanto, não são os divisores de águas estratégicos que alguns temem. Tratá-los como tais riscos desencadearia reações exageradas e perigosas por parte de Washington. E como exatamente tal reação exagerada poderia aparecer? Pergunta. Bem, ela poderia envolver Washington investindo bilhões de dólares desnecessariamente em novos sistemas de armas, desviando recursos de programas estratégicos mais urgentes. Outra reação exagerada pode envolver a imposição de controles tecnológicos abrangentes, que alienam potenciais parceiros e encorajam de forma contraproducente a Rússia e a China a aprofundar seus laços militares e tecnológicos e sua parceria estratégica mais ampla. Qualquer reação exagerada desse tipo jogaria diretamente nas mãos daqueles em Moscou e Pequim que buscam um relacionamento estratégico mais próximo entre seus dois países. A resposta mais prudente seria abordar esse conjunto de desafios em uma maneira consistente com a grande estratégia de contenção. Washington poderia, por exemplo, investir em contramedidas específicas que abordassem ameaças reais, desenvolver capacidades aprimoradas de guerra eletrônica capazes de neutralizar drones russos, apoiar o desenvolvimento e a implantação de tecnologia de vigilância submarina que pudesse ajudar a compensar quaisquer avanços na tecnologia submarina chinesa e assim por diante. Essas medidas prudentes, econômicas e realistas prometem abordar os riscos das trocas de tecnologia militar entre a Rússia e a China sem aumentar desnecessariamente os riscos geopolíticos e levar Washington a um caminho de reação exagerada. Além das respostas meramente táticas descritas acima, no entanto, também vale a pena considerar a diplomacia de cunha como um meio de lidar com esse conjunto de desafios. Tais estratégias envolvem dividir e, portanto, enfraquecer uma coalizão adversária, explorando a desconfiança subjacente entre os parceiros, neste caso, Moscou e Pequim. A Rússia se ressente da noção de se tornar parceira júnior da China, enquanto a China reluta em se envolver nos conflitos europeus da Rússia. Embora seja preciso ter cuidado para não cair na Guerra Fria 2.0, destacar essas diferenças por meio de uma diplomacia prudente tem o potencial de mitigar a ameaça representada pela cooperação técnico-militar estratégica mais ampla entre Moscou e Pequim. Em última análise, o perigo é representado pelas trocas de tecnologia militar Rússia e China real, mas administrável. Essas trocas podem render vantagens táticas, mas é improvável que altere significativamente o equilíbrio global de poder. O maior risco está em Washington se convencer de que esses desenvolvimentos representam um alinhamento estratégico mais amplo, provocando a reação exagerada que cria o próprio bloco adversário que teme. Uma estratégia baseada na contenção, uma grande estratégia calma, calculada e prudente, continua sendo a melhor caminho a seguir. Ao evitar a escalada desnecessária, investir em contramedidas precisas e alavancar divisões entre a Rússia e a China, os Estados Unidos podem administrar os desafios da troca de tecnologia militar sino-russa sem tropeçar em uma profecia autorrealizável. Resumindo, como sempre, o céu não está caindo, a menos que entramos em pânico e o derrubemos nós mesmos. Não se pode lutar contra ninguém. O exército alemão está à beira do abismo. 3 anos após o início da guerra da Ucrânia, o exército alemão continua subfinanciado e despreparado. Apesar da promessa de 100 bilhões de euros do chanceler Oliver Scholz no programa Sentinel-Wende,
A lentidão nas aquisições, as ineficiências burocráticas e a incerteza sobre o financiamento futuro deixam a Bundeswehr mal equipada para a guerra moderna. Embora o ministro da Defesa Boris Pistorius tenha pressionado pela prontidão para a guerra até 2029, a capacidade da Alemanha de sustentar combates de alta intensidade continua em dúvida. Com os democratas cristãos de centro-direita prestes a assumir o poder, o líder Friedrich Merz pediu a duplicação do investimento em defesa. Entretanto, compromissos políticos podem limitar essas ambições. Enquanto o futuro militar da Alemanha permanece incerto, as próximas mudanças de liderança podem trazer um compromisso renovado com a defesa. Estamos agora há 3 anos da maior guerra na Europa desde 1945. A Alemanha, a gigante da Guerra Fria, é apenas uma sombra do que já foi, apesar de uma enorme injeção de dinheiro na Bundeswehr. Os problemas são profundos, a incerteza sobre o financiamento futuro e a queda nos números de recrutamento têm sido problemas difíceis. Logo após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2018, o chanceler alemão Oliver Scholz anunciou uma Zeitenwende, o ponto de virada, durante um discurso no qual prometeu 100 bilhões de euros para reviver a Bundeswehr. A aquisição, no entanto, tem sido lenta e a infame burocracia da Alemanha retardou o progresso. Mão de obra e munição têm sido áreas problemáticas. Por mais impressionante que seja o fundo de 100 bilhões de euros, grande parte dele foi gasto em itens caros, mas ainda importantes, como o caça furtivo F-35 de fabricação americana. Como parte das obrigações de compartilhamento nuclear da OTAN na Alemanha, ela optou pelo caça furtivo para substituir os antigos caças Tornado da Alemanha, que são qualificados para disparar as armas nucleares americanas, das quais a OTAN depende. Embora importantes, esse jato não resolve problemas estruturais com a Bundeswehr. O ministro da Defesa Boris Pistorius, que assumiu o cargo no início de 2023, tem sido muito mais proativo do que sua antecessora Christine Lambrecht, que foi amplamente criticado por suas mensagens insensíveis e liderança ineficaz. Um dos projéteis mais notáveis de Pistorius foi a iniciativa de estacionar tropas alemãs no exterior em uma base permanente na Lituânia para reforçar o flanco oriental da OTAN no Báltico. Os preparativos ainda estão sendo feitos para essa implantação, mas marca a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que tropas alemãs foram permanentemente estacionadas no exterior. Tropas alemãs foram estacionadas em outro lugar no exterior, embora como parte de forças rotativas multinacionais. Mas apesar desses esforços, o exército alemão está longe de se tornar, nas palavras de Pistorius, Kriegstüchtig, ou apto para a guerra. Seu discurso no Bundestag alemão no ano passado pediu ação, pedindo prontidão para a guerra até 2029. Mas, apesar do discurso, o exército alemão hoje está longe de ser Kriegstüchtig. Relatórios dentro do exército alemão, bem como avaliações mais amplas da OTAN, lançam dúvidas sobre a capacidade de Berlim de sustentar a Bundeswehr durante os tipos de operações de alta intensidade vistas agora na Ucrânia. E apesar do aporte de 100 bilhões de euros anunciado pelo chanceler Scholz, quando esse fundo acabar, provavelmente no ano que vem ou em 2027, os níveis normais do orçamento de defesa provavelmente farão com que os gastos com defesa na Alemanha caiam abaixo do atual limite de 2% da OTAN, prejudicando a credibilidade militar da Alemanha dentro da aliança. Zeitenwende pode ter entrado no vernáculo transatlântico, disse um comentarista. Mas um ano depois, ficou claro que a melhor maneira de descrever o slogan tão alardeado de Scholz é com um americanismo direto besteira. No entanto, pode haver uma mudança no horizonte.
Com a liderança política da Alemanha prestes a mudar drasticamente após as eleições federais e a vitória dos democratas cristãos de centro-direita, é provável que mudanças estejam reservadas para a trajetória da defesa alemã. Friedrich Merz, líder dos democratas cristãos, expressou total apoio à Ucrânia e pediu mais investimentos na Bundeswehr. Boatos recentes sugerem que o partido de Merz gostaria de dobrar o fundo especial de 100 bilhões de euros para 200 bilhões de euros ou mais. No entanto, com as negociações da coalizão em andamento, Merz terá que fazer concessões significativas aos padrões de sua coalizão em outras áreas políticas importantes, o que pode ser uma pílula difícil de engolir. Então, embora a Bundeswehr esteja em um buraco profundo no momento, há uma grande possibilidade de que ela obtenha financiamento de longo prazo mais seguro e em um futuro próximo, e, consequentemente, a Marinha dos Estados Unidos está enfrentando uma perigosa escassez de mísseis Tomahawk. A Marinha dos Estados Unidos enfrentou escassez crítica de plataformas de mísseis Tomahawk, pois está aposentando 4 SS-GNS da classe Ohio e vários cruzadores da classe Ticonderoga até 2027. Esses aposentadores removerão mais de 2.000 células do sistema de lançamento vertical VLS, reduzindo significativamente as capacidades de ataque de longo alcance dos Estados Unidos. Ponto-chave número 1. Embora os submarinos da classe Virginia do Bloco 5 adicionem a capacidade de lançamento do Tomahawk, suas cargas úteis menores não compensarão as perdas. Para agravar o problema, atraso no programa de submarino da classe Columbia e a escassez de mão de obra dos estaleiros dificulta a expansão naval. Ponto-chave número 2. Com a China se preparando para o potencial conflito em 2027, os Estados Unidos correm o risco de não estarem preparados para uma grande guerra marítima, a menos que medidas urgentes sejam tomadas. A Marinha dos Estados Unidos planeja aposentar todos os 4 SS-GNS da classe Ohio até 2027. Uma decisão criará uma crise devido à escassez de VLS. A Marinha também planejou aposentar os cruzadores da classe Ticonderoga até 2027, mas eles receberam um adiamento temporário. A classe Ticonderoga ainda será aposentada, mas não antes de 2030. Esse adiamento é apenas para 3 cruzadores, deixando a Marinha bem aquém de suas capacidades de lançamento de mísseis. O anúncio veio 5 dias após a Marinha estender a vida útil dos destroyers da classe Harland e Burke, envelhecidos que teriam começado a se aposentar em 2028. A Marinha precisa equilibrar a necessidade de manter os navios no mar com o tempo que leva para os novos navios se juntar à frota e os últimos navios que se juntam à frota não parecerem estar zarpando tão cedo. A Marinha começou a eliminar gradualmente a classe Ticonderoga desde a era da Guerra Fria, aposentando 4 em 2024, com planos de aposentar os 9 restantes até 2027. Mas os Gettysburg, os Chosin e os Capsant Georgia agora operarão até 2029, disse a Marinha em novembro, com uma possível guerra com a China se tornando ainda mais provável a cada dia. É um problema que a Marinha esteja descomissionando navios sem que haja substituições disponíveis cada vez mais. Isso chamou a atenção do Congresso. 6 outros cruzadores da classe Ticonderoga estão programados para aposentadoria em 2 anos. A almirante Lisa Franchette, chefe de operações navais, disse em seu plano de navegação ano fiscal 2024, o presidente da República Popular da China disse às suas forças para estarem prontos para a guerra em 2027. Até 2027 estaremos mais prontos. Embora pareça bom, não vai acontecer. Os estouros de custos e atrasos são agora tão esperados que não são mais surpreendentes. Os estaleiros dos Estados Unidos estão em um estado terrível.
Os submarinos de ataque da classe Virginia e os barcos de mísseis da classe Columbia estão bem atrasados e bem acima do orçamento. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991 e o fim da Guerra Fria, o nuclear Posture-Weaving, em 1994, determinou que o plano anterior da Marinha dos Estados Unidos era de redundância. Em vez de 18 SSGNS, a Marinha precisava de apenas 14 para atender às necessidades estratégicas. Em vez disso, a Marinha decidiu pegar aqueles 4 barcos de mísseis da classe Ohio e reequipá-los em submarinos convencionais de ataque terrestre e equipá-los com 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses submarinos também lançam mísseis antinavio Harpoon. Os navios da classe Ticonderoga carregam 122 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso dá um total de 1.464 células VLS para os cruzadores e 616 células VLS para os SSGNS, para um total combinado de 2.080 células VLS, escreveu Peter Ong do Naval News. Embora as células VLS dos SSGN sejam usadas para lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk, as células VLS dos cruzadores para lançar mísseis superficial CIA Sparrow Standard envolvem foguetes antissubmarinos e mísseis de cruzeiro de ataque terrestre Tomahawk, tornando-os mais versáteis. Alguns foram equipados com capacidade de defesa de mísseis balísticos. De acordo com a Marinha, os cruzadores são projetados para guerra antissubmarina, submarino de superfície. Os submarinos da classe Ohio também desempenham um papel significativo na implantação de forças de operações especiais. Eles podem transportar 66 navios CIAs ou boinas vezes do exército para implantação em uma área semi-permissiva. A Marinha explicou isso com mais detalhes. Alguns de seus tubos de mísseis também podem acomodar recipientes de armazenamento adicionais para equipamentos software, alimentos e outros consumíveis, ampliando a capacidade dos submarinos de permanecerem posicionados na vanguarda em apoio às tarefas dos comandantes combatentes. Os 2 tubos de mísseis mais à frente foram permanentemente convertidos em câmeras de bloqueio que permitem a inserção e recuperação clandestina de pessoal soft. Cada câmara de bloqueio também pode acomodar um Dry Dick Shooter DDS aprimorado. As capacidades soft dos SSGNS. Os submarinos da classe Ohio compreendem quase metade da capacidade de carga útil e lançamento vertical de toda a força submarina. A Marinha sabia que isso seria um problema e começou a adquirir submarinos da classe Virginia Bloco 5. Eles terão um módulo de carga útil Virginia equipado com 4 tubos de lançamento vertical de grande diâmetro. Eles comportam 7 Tomahawk para um total de 28 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre. Isso não é nem de longe o suficiente. Os submarinos da classe Columbia devem substituir os barcos de mísseis da classe Ohio de 40 anos. No entanto, os contratantes de defesa continuam anunciando atraso e estouro de custo devido à falta de trabalhadores qualificados em estaleiros e cadeias de suprimentos interrompidos devido à C-19. Essas desculpas estão ficando velhas e com a abordagem preconceituosa do governo Trump em relação ao desperdício, à fraude, ao abuso, algo precisa mudar. Se os planos da China forem verdadeiros, os Estados Unidos ficarão perigosamente carentes de mísseis de cruzeiro